Olha só, gente, tem uma informação aqui importante para a gente passar para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Olha só, um grupo de 43 procuradores do Ministério Público Federal encaminhou um ofício ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo a abertura de uma investigação a respeito das declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro numa reunião com embaixadores na segunda-feira que a Paulinha trouxe aqui. Nessa representação, eles acusam Bolsonaro de proferir inverdades contra a estrutura do Poder Judiciário Eleitoral e a democracia brasileira em clara campanha de desinformação, é o que disse esse grupo de 43 procuradores do Ministério Público Federal. Turma, vamos começar a conversar a respeito disso? Paulinho, eu vou começar por você essa. Eu quero saber o seguinte, por que o Exército se recusou a participar dessa reunião de segunda-feira, na sua avaliação? Não tenho a menor ideia. De tudo que aconteceu, essa foi a parte que me chamou menos atenção e que eu achei menos interessante. Porque, e no final das contas é muito difícil a gente saber, porque o que vai sair no jornal dificilmente é o que de fato aconteceu. Então, o que me chamou bastante atenção, e eu estou gostando de ver, primeiro foi a resposta da embaixada americana, porque é de um ridículo tão grande, um país que hoje mais da metade, 55% da sua população considera que o presidente foi eleito de forma ilegítima e, portanto, é um impostor no poder. É isso que a maior parte dos americanos acredita. Um país cujo presidente passou o ano retrasado inteiro dizendo que essas... Aliás, ele e toda essa turma que está agora falando a mesma coisa a respeito do Brasil, passou o tempo inteiro dizendo que eram as eleições mais limpas da história, que não havia indício nenhum de fraude, que era tudo maravilhoso, que as eleições americanas tinham sido um espetáculo. E o mundo inteiro, hoje, vê a quantidade de fraude que aconteceu nas eleições americanas do ano passado. Eu sempre cito, tem todo o trabalho do True the Vote, tem todo o trabalho do 2000 News. É hoje uma coisa muito difícil para qualquer pessoa com o mínimo de honestidade dizer que não houve fraude nas eleições americanas. Então, esse país, que, isso é indiscutível, mais da metade da população dizem que houve fraude na eleição do ano retrasado e que o presidente, portanto, é ilegítimo. Esse país quer dar lição de moral ao Brasil e dizer assim, não, nós confiamos no sistema de vocês. Vocês confiam também no sistema de vocês. Quem não confia é o povo de vocês. As urnas eletrônicas são um exemplo para o mundo. As urnas eletrônicas são um exemplo para o hemisfério sul. Por que a gente não adota aqui nos Estados Unidos? Por que não tem aqui? Por que Bangladesh, sei lá, Butão e Brasil adotam esse sistema sem comprovação de voto impresso? Por quê? Se é um exemplo maravilhoso. Eu já fui várias vezes aqui em locais de votação, embora não vote aqui, já fui várias vezes, nunca vi, acompanhei minha família, que é americana e vota, nunca vi esse sistema brasileiro sendo utilizado aqui. Claro, utiliza sim, os americanos utilizam sim tecnologia e sistema eletrônico, mas nunca só sistema eletrônico. A recontagem aqui, a possibilidade da recontagem, que o brasileiro, o Guga, fica desesperado quando se fala em recontagem, quando se fala em voto papel. Recontagem aqui é algo que acontece de forma rotineira. Praticamente todas as eleições têm algum tipo de recontagem aqui nos Estados Unidos e em alguns lugares a recontagem é automática quando a diferença é menor do que um determinado percentual. E aí você começa a ver esses procuradores, o grupo de procuradores, eu achei bacana, porque a maioria dos procuradores são procuradores regionais daquele direito do cidadão, daquela área de direito do cidadão. E eu sempre digo isso, e falo isso com bastante conforto há muito tempo. A maior parte dos procuradores brasileiros, e os diálogos da Vaza Jato deixaram isso bastante claro, são ativistas políticos dentro das suas procuradorias. Mas esses dos direitos do cidadão, só você entrar no Google e ver quais são as ações que essas pessoas propõem. Praticamente um DCE de universidade dentro da procuradoria. Então, não me surpreende nada que essas pessoas queiram uma apuração do Aras. Agora, o que me surpreende, porque é muito surreal, é a falta de crime. O que eles dizem é que o Bolsonaro emitiu notícias falsas a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Primeiro que emitir notícias falsas não configura crime. Não sei onde está no Código Penal, mas não há notícias falsas. Se vocês assistiram à apresentação do presidente Bolsonaro, ele emitiu, primeiro, fatos inequívocos,
O inquérito, a investigação da Polícia Federal existe, o hacker passou 8 meses lá dentro mesmo, teve acesso, os logs foram desaparecidos, tudo isso é verdade. Então, esses são fatos inequívocos, são documentados em papel, e por mais que o Supremo Tribunal Federal e a mídia tentaram de todas as maneiras, e as Big Tech tentaram enterrar esse assunto de todas as maneiras, são fatos, estão lá. Agora, o resto, ele emitiu questionamentos e opiniões dele. Perfeito, Paulo. Eu não sei, eu acho que na Constituição brasileira você ter questionamentos e ter suas próprias opiniões ainda não é crime. O Alexandre de Moraes parece discordar disso, mas eu acho que ainda não é crime. Eu quero dar o dado. É porque assim, aí eu falo o dado. O Guga chega à conclusão que ele quer, mas eu falo o dado. Eu chego à conclusão que a pesquisa chegou. A pesquisa que ele concorda. A pesquisa diz se você não sabe, além do dado, qual é o dado? há conclusões da pesquisa. Peraí, mas vai lá, manipula, ele vai dizer que não confia. Qual é o dado, Paulinho? Ou que confia pouco. Ele já falou isso 100 vezes, ele tenta... Peraí, Guga, qual que é o dado? É porque quando o Guga... ele realmente é um problema cognitivo. Eu falo, dificuldade de interpretação de números. Eu acho que é uma coisa talvez de humanas, alguma coisa assim, mas é uma dificuldade de interpretação de números. A pesquisa classifica entre se você confia muito, confia pouco ou não confia. São esses 3 dados. Todas as pesquisas sobre urna classificam nesse sentido. Eu somo os que confiam pouco e os que não confiam. E digo para as pessoas, hoje, em quase todos os institutos, o Datafolha dá 56%, somando esses dois, a maior parte dos brasileiros confiam pouco ou não confiam. Eu acredito que confiança em determinadas coisas deve ser absoluta. Tem que confiar muito. Nós temos que confiar muito no nosso sistema eleitoral. Afinal, ele é o alicerce de toda a democracia. Da mesma forma, eu falo o seguinte, vira para sua esposa e fala assim, amor, eu confio pouco em você. Vê o que você vai ouvir de volta. Eu confio pouco, você não sabe o nível de confiança. Essa é a sua manipulação. Porque eu confio isso pouco. Não é manipulação. Esse confio pouco pode ser confio 80%, confio 20%. Eu não sei, ele aí coloca, você escolhe. Como confio pouco, eu vou na conclusão da pesquisa, meu amigo. Assim como toda a imprensa. Só você fez a conclusão oposta. Mas quem quiser vai na conclusão nenhuma. A minha mulher confia muito em mim. O marido da Paulinha também. Bom, eu acho que esse é o objetivo. Se você tiver alguém que confia pouco em você, é isso. É uma esculhambação. O único que fez essa leitura. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. Realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.